No dia 22 de janeiro de 2016, o usuário PurpleGherkins iniciou uma postagem na comunidade /AskReddit, um lugar onde usuários geralmente fazem perguntas uns aos outros a respeito de diversos assuntos. O título da postagem se chamava "Para aqueles que acidentalmente mataram alguém, o que aconteceu de errado?". O post em questão acabou gerando uma alta participação da comunidade, apesar de ter um assunto pesado e difícil de lidar. Devido ao grau de anonimidade que a comunidade do Reddit proporciona, as pessoas viram uma oportunidade para falar sobre esse acontecimento, tirando um pouco do peso das costas, sem sofrerem as consequências. E então, um dos usuários fez o seguinte post: "Isso ainda me assombra até hoje. Quando eu era criança, eu tinha um esconderijo secreto que ficava em um monte de terra. Essa foto é o melhor exemplo que eu consegui encontrar no Google, só que era 3 vezes mais alto e 10 vezes mais largo. Tinha um garoto na vizinhança que, olhando para trás, provavelmente tinha alguma deficiência mental em algum nível, mas pra gente ele era apenas a criança esquisita. Isso era os anos 80, nós não tínhamos acesso a computadores na época. 3 de nós estávamos indo para a nossa base e encontramos o garoto esquisito sentado no topo da nossa cadeira de guarda. A gente gritou para ele sair de lá e ele respondeu algo do tipo, 'me obrigue', e começou a jogar terra e gravetos em nós. Nós demos a volta pelo lado do monte de terra para chegar ao topo. Fica um pouco confuso para mim nesse momento, mas eu me lembro que ele acabou caindo. Eu ainda lembro do som que ele fez. Quando nós voltamos lá para baixo para checar o que havia acontecido com ele, ele estava em uma posição muito estranha, com sangue saindo de sua boca. Nós nos assustamos muito e corremos para casa. E até onde eu sei, nenhum de nós nunca disse uma palavra sobre o que aconteceu. Nós ficamos mais de um mês sem voltar para aquele lugar. Mas, de novo, isso foi os anos 80, então as notícias não eram como hoje. Chances são de que isso virou algum artigo em uma seção pequena do jornal. Criança com deficiência mental desaparece e é encontrada morta depois da queda, ou algo do tipo. A confissão em si é muito pesada, mas o que gerou uma grande discussão foi o que aconteceu quando o seguinte usuário respondeu: "Você está falando sobre o caso de Scott Clischut, de Missouri?" Se você gosta das histórias contadas aqui nos meus vídeos e quer ver mais vídeos como esse, não esquece de se inscrever no canal para sempre ser avisado quando eu fizer um post novo. Deixa também um like no vídeo para ajudar o canal a crescer. Isso ajuda demais e eu agradeço desde já. E caso tenha alguma história que queira compartilhar, deixa nos comentários aqui embaixo e se eu conseguir encaixar ela em algum tema, eu vou adicioná-la no vídeo. Agora vamos continuar as histórias. 6 de agosto de 1988, o último dia de aula para os alunos da escola primária Coverdale. Scott voltou da escola, trocou de roupa e foi brincar lá fora por volta das 16 horas. A cidade de St. Charles tinha um bairro cheio de crianças, aproximadamente 100 delas. Scott estava vestindo uma camiseta preta que dizia Rude Dog, calça caqui, tênis de cano alto, vermelho e preto. Sua irmã mais velha viu Scott aproximadamente às 17 horas. Ele havia saído da sua casa e estava andando em direção ao oeste, no bloco 3300 de Leverance Drive, próximo a uma área de floresta conhecida como The Trails. De repente, por volta das 18 horas, St. Charles foi afetada por uma enorme tempestade. Era tarde e Scott não voltou para casa. Sua família pensava que ele estaria na vizinhança, na casa de um amigo. Bateram em todas as portas, mas não o encontraram. Uma grande busca foi organizada pela cidade, todos procuraram o garoto, os cães farejadores rastrearam o cheiro de Scott por cerca de 8 quilômetros, mas depois perderam o rastro. Acredita-se que a tempestade poderia ter enfraquecido seu cheiro e confundido os cachorros devido aos fortes ventos. Foram investigadas as florestas e cavernas da região, com esperança de encontrar o garoto. A busca durou 6 semanas em todas as áreas próximas à casa de Scott. Era 6 de agosto de 1988. E Scott nunca mais foi visto. As buscas pelo garoto continuam até hoje. Em 2017, a polícia começou a investigar e diz ter encontrado uma pista a respeito do caso conectando o desaparecimento de Scott com o sequestrador Michael Devlin, onde o mesmo foi condenado e julgado pelo desaparecimento de várias outras crianças. Porém, apesar de ter pego pena perpétua na prisão e já ter confessado o sequestro de suas outras vítimas, Michael diz não ter nenhuma conexão com o caso de Scott. A polícia também não possui nenhuma prova concreta, o que faz com que essa pista, encontrada pela polícia, pareça apenas uma tentativa desesperada para encerrar o caso.
Utilizando o Google Maps, podemos ver que a oeste de Leverance Drive, o último local em que Scott foi visto, existe um terreno que, de acordo com fotos antigas, era composto de barrancos e montes de terra, como contado pela história no post. E nos anos 80, a rodovia que corta o terreno ainda não existia, então era possível acessar esse terreno a pé. É possível que após a tempestade, devido à localização de seu corpo de acordo com a história, Scott Clisfield tenha sido enterrado debaixo da terra. O que torna essa história ainda pior é que hoje existe uma indústria em cima da área, então o corpo estaria enterrado embaixo de largas camadas de concreto, o que impossibilita uma busca no local. Apenas alguns minutos após a pergunta a respeito do caso, o usuário que havia contado a história deletou a história e logo em seguida a sua conta no Reddit. Sempre precisamos levar posts e histórias contadas na internet com um pouco de desconfiança, mas nesse caso, as informações dadas pelo usuário são compatíveis com as do caso. Então talvez essa pessoa realmente tenha envolvimento nesse caso. Como tudo aconteceu muito rápido, os membros da comunidade do Reddit não tiveram a oportunidade de conseguir informações sobre a conta. Afinal, ela foi deletada e o Reddit preza muito pelo anonimato das pessoas. Carregar um segredo desse durante toda a sua vida deve ter um peso enorme, e o usuário que contou a história viu uma oportunidade para finalmente poder confessar aquilo que aconteceu. Mas essa situação toda me deixou pensando: o que será que as pessoas à sua volta, as que você vê todo dia, na sua casa, na rua, estão escondendo de você?